Como é raro encontrar alguém que possa dizer com todas as letras, bater no peito, encher o pulmão de ar e dizer: eu sou feliz. Deveria ter mais gente assim, principalmente nas igrejas, mas a gente vê que hoje a felicidade é algo cada vez mais raro. E aí eu te pergunto nessa noite, não precisa me responder: você é feliz? Será que você é feliz? Parou para pensar, será que você é feliz? Difícil responder. Não deveria ser. A resposta tinha que vir que sou muito feliz. Mas muitas vezes as circunstâncias da vida nos levam a pensar diferente, nos convencem de algo diferente, e a felicidade se torna quase uma utopia. Isso não é para mim, isso não é para mim, nunca. Eu nasci para sofrer, eu nasci para ser um miserável. A vida para mim não tem nenhuma graça, a vida para mim, viver para quê? Muitos nas igrejas são pessoas infelizes. Só que o seguinte, o objetivo de todo mundo, qualquer pessoa, é ser feliz. As pessoas casam para serem felizes. As pessoas consomem para serem felizes. A busca pela felicidade nos leva, muitas vezes, a encontrar a felicidade em coisas, felicidade em pessoas, ou a felicidade nos prazeres da carne. A gente, nessa busca pela felicidade, na busca por essa utopia, onde muitos vão defender que é algo inatingível, inalcançável, vai tentar no consumo, ou através de relacionamentos, ou através até mesmo da sua entrega às suas paixões e desejos, a busca pela felicidade. E o seguinte, nunca houve uma quantidade de pessoas tão grande que podem dizer que são infelizes. Talvez você que esteja aqui hoje seja alguém infeliz. Viu a chamada no Instagram e falou assim: será que é possível ser feliz mesmo? Para mim não. Mas você veio assim mesmo. Ou talvez nem tenha visto a chamada no Instagram. Veio aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe para dizer para você que é possível sim ser feliz. Ou você é feliz e nem sabia disso. Vamos lá, o que é felicidade? Felicidade é um estado durável, preste atenção nessa palavra. É um estado durável de plenitude e satisfação. O grande problema é quando esse estado é durável, porque geralmente todo mundo, a pessoa mais infeliz que seja, ela tem momentos, lampejos de felicidade, que são momentâneos, passageiros. Mas o feliz de verdade é aquele que consegue ter esse estado permanente de satisfação, contentamento, prazer, bem-estar, paz de espírito. São vários os nomes possíveis. Mas o seguinte, o grande problema é que quando nós temos a felicidade como uma meta a ser alcançada, e aí a gente projeta em coisas, em pessoas ou no prazer, a gente acha que quando alcançar essas coisas, a felicidade vai vir. Então as pessoas, é muito difícil, pasmem, é muito mais difícil você encontrar um rico feliz do que um pobre. Porque o pobre sonha, o rico tem tudo. Porque o pobre ainda tem a expectativa que nas coisas, nas pessoas, ou sei lá em que mais, ele pode alcançar a felicidade. Mas aquele que já tem todas as coisas, aquele que já se relacionou com muitas pessoas, aquele que já tentou de tudo, é uma pessoa que vê que, calma aí, a felicidade, se for um objetivo, ela nunca vai ser alcançada. Sabe por quê? A felicidade está na maneira com que você vai lidar com cada etapa da vida. A felicidade, ela não pode ser vista como uma meta. A felicidade tem a ver com a trajetória em que eu vivo. A felicidade não pode ser um objetivo.
A felicidade tem que ser a maneira com que eu vivo cada dia. É um estado de espírito, é uma maneira de encarar a vida. É como se eu colocasse uns óculos em que eu vou enxergar a vida sob essa perspectiva de que eu sou feliz em qualquer circunstância ao longo da trajetória, porque a felicidade não está na linha de chegada. A felicidade tem que estar no caminho. Por isso que a gente encontra pessoas felizes que não tem nada, e pessoas infelizes que têm de tudo. Vamos para o exemplo aqui? Quem é mais feliz aqui? Eu tracei aqui 2 extremos, para a gente ter mais ou menos uma noção. Olha aqui, o seu João ganha 30 pau por mês, é um bom salário, um salário bom, dá para você viver com conforto, dá para você fazer aquilo bem, quase tudo que você quiser, ganhando 30 mil por mês. Seu João, tá de boa, sorrisão? 30 pau todo mês? Que maravilha! Seu João tem o melhor plano de saúde, aquele top, até cobertura internacional. Esse sorrisão aí é do plano odontológico, fez limpeza gratuita dentro do plano que a carência cobria. Mora numa mansãozona na praia, beira-mar. Ele é patrão. Chega a hora que quer, vai se quiser, ele manda nele mesmo. Seu João, tá de boa. Mas olha o Zeca. Zeca ganha 1.000, depende do SUS, mora numa casa na comunidade, é empregado, tem que acordar cedo, pegar o ônibus, marmitinha, porque se ele chegar atrasado, o patrão vai pegar ele. Aí o seguinte, vamos lá, num primeiro olhar, num olhar bem superficial, a gente quer ser quem? Quem quer ser João, levanta a mão. Quem quer ser o Zeca? Tem um monte de Zeca aqui, né? Vamos lá. Então aqui, a princípio, o João está de boa e o Zeca não. Mas vamos ver aqui, ó. O mesmo João ganha 30, mas a sua empresa entrou num processo terrível de indenizações, trabalhistas e outras coisas mais. Ele ganha 30, mas ele deve 200 mil reais. Tem o melhor plano de saúde, mas ele tem um câncer que não tem jeito. Já tentou tratamento de tudo, mas o câncer dele é terminal. Mora numa mansão da praia, mas ninguém vai para a casa da praia porque os filhos estão sempre brigados, porque o propósito da casa na praia era reunir a família, mas a família não se dá, irmãos brigando, todo mundo brigado, família desunida. O patrão, é patrão, mas várias causas trabalhistas. Agora vem cá, ó o Zeca. Ganha 1.000, mas não deve nada para ninguém. Depende do SUS, mas ele tem uma saúde de ferro. Afinal, cuscuz com banana não tem doença que pegue no camarada. Mora numa comunidade, mas está todo mundo juntinho, família unida, família feliz. Ele é empregado, mas ele não deve nada para a justiça. Olha como a felicidade, ela depende da sua perspectiva. Se o Zeca for um cara ganancioso, ambicioso, ele vai ser um pobre infeliz, porque ele vai sempre projetar a felicidade nele. Eu quero a vida do João, eu quero ganhar igual o João, eu quero a casa do João, eu quero o carro do João, eu quero a família do João, eu quero a vida do João. E aí você projeta a felicidade em algo que você nunca vai alcançar, até porque a psicologia comprova, o ser humano é insaciável. Quantos aqui não tinham nada quando era jovem, não tinha carro, nem nada, não tinha nem bicicleta, porque era liso, pobre mesmo, no interior, não tinha nem bicicleta. Tem a motinha, quer o que agora? Quer um carro. Quem tem carro? Quer o mais novo. Quem tem o mais novo? Quer o modelo mais caro. Quem tem o modelo mais caro? Tirou da loja, fica velho, ano que vem ele quer outro. Olha como, por mais que eu queira, por mais que eu tenha, eu nunca vou ter. E aquele que projeta felicidade nas coisas, ou até mesmo em pessoas, porque também as pessoas é algo imponderável. Eu não posso controlar a reação dos outros, eu não posso controlar a atitude dos outros. Por isso que numa palestra para a família que a gente dá direto, a felicidade tem que estar contigo, é uma escolha tua. Você nunca pode casar para ser feliz, porque se o outro falhar contigo, se a expectativa do outro te frustrar,
você vai ser alguém infeliz. Então a felicidade independe do outro, independe de ter ou não ter. A felicidade é uma maneira com que você enfrenta a vida. É uma tomada de decisão, é uma escolha. Eu vou ser feliz. Olha aqui. Hoje a gente vai ver que é possível ser feliz apesar de não ter as coisas que gostaria, nem as pessoas mais agradáveis por perto, e abrir mão dos prazeres da carne. Dá para ser feliz dessa maneira. E aí, olha que bonequinho bonito. Eu vou trazer um exemplo radical. E a Bíblia, ela é sensacional. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Hoje, para montar esse estudo, eu li as 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Cara, é sensacional o exemplo que essa igreja nos traz. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 3 até o verso 5. Dever de casa, leia as 2 cartas. É sensacional. Você entendendo o contexto, vendo em que circunstâncias a carta foi escrita, que igreja era essa, e a gente vai trazer aqui rapidinho um raio-x sobre ela, e a gente vê que uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja miserável, era uma igreja plenamente feliz em Deus. Cara, isso é sensacional. E isso nos traz esperança. E a gente vai ver aqui qual era o segredo dessa turma que conseguia ver felicidade, até mesmo nos momentos de dificuldade. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5. Fala assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso Paulo falando para a igreja. E isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Por essa causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que todos vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É uma carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica. Rapidinho, Paulo então, ele teve pregando para os tessalonicenses muito rapidamente. Ele pregou, só que por causa da perseguição, que estava no auge, estava um negócio muito pesado, Paulo teve que ir embora. Então Paulo pregou muito rapidamente. Foram breves para ele não dedicou o tempo que ele gostaria de dedicar àquela igreja. Então ele falou e não deu tempo de discipular direito, não deu tempo de acompanhar direito. Então Paulo pregou e ele fugiu, ele saiu. Paulo então ficou preocupado. Paulo distante, preocupado com a igreja de Tessalônica. Será que eles estão fiéis ainda? Será que eles estão firmes no caminho? Será que estão suportando a adversidade? Poxa, essa perseguição que está acontecendo aqui, está acontecendo lá também. Será que a igreja continua de pé? O que Paulo faz? Manda Timóteo. Timóteo, lembra que a gente viu na semana passada? Timóteo era o seu discípulo amado. Era o discípulo amado de Paulo. Então, Paulo mandou Timóteo. Timóteo, vai lá. Vai na igreja de Tessalônica e me traz o relatório. Eu quero saber como é que estão os meus irmãos lá. E aí o que a gente vê? Que eles estavam mais firmes do que nunca. Timóteo, quando chegou lá, ficou surpreso. Falou: que é isso, cara? Que igreja unida, que igreja forte, que igreja preparada, que igreja alegre, os irmãos se amando, os irmãos pregando, não há contenda, em santificação. Cara, que coisa linda. E aí ele viu que em tão pouco tempo a igreja crescia, a igreja permanecia fiel ao Senhor. E eles continuavam firmes, apesar da perseguição, apesar da tortura de alguns e apesar da morte de alguns dos seus irmãos. A igreja, num culto como esse, no dia seguinte no culto, está faltando algumas cadeiras, algumas cadeiras vazias. Aí alguém pergunta: ué, cadê o irmãozinho? Ele não suportou a tortura. Ah, cadê o irmãozinho? Ele foi pego com a sua família. É o outro, cadê? Foi preso. E nesse clima de perseguição, se fosse hoje, ia ter alguém no domingo seguinte aqui? Não sei.
Mas nessa igreja, eu não estou nem aí. Eu, enquanto tiver vida, ninguém me prendeu, ninguém me matou. Então eu vou pregar, eu vou adorar, eu vou fazer o que tem de ser feito. E a igreja de Tessalônica era uma igreja que continuava crescendo. E Timóteo esteve com eles. E eles viram que apesar das lutas, apesar das perseguições, Paulo olhou para a igreja de Tessalônica e falou assim: eu tenho muito orgulho de vocês. Vocês são motivo de dar glória a Deus. Eu vejo entre todas as outras igrejas, ninguém passa o que vocês estão passando, e eu não vejo igreja tão forte, preparada como a igreja de vocês. E aí, entendendo esse moído aqui, tentando destrinchar o segredo da igreja de Tessalônica, a gente vai tentar refletir aqui. Como pode? Como nós podemos ser felizes apesar das adversidades? Apesar das crises, apesar das dificuldades? E aí que está o segredo. O problema é que tem muito crente projetando a felicidade nas coisas, nas pessoas e até mesmo nos prazeres da carne. É um crente infeliz porque não posso beber mais, não posso mais sair nas noitadas por aí. Antigamente nas baladas da vida. É um crente saudosista do pecado, e vir para Cristo é um martírio, é um sofrimento, porque ele perdeu a sua fonte de felicidade. Mas a gente vai ver aqui que esse camarada não entendeu. Se esse é o seu caso, hoje você vai entender como ser feliz de verdade. Olha a primeira carta, capítulo 1, versículo 3, dizendo praticamente a mesma coisa, mas aqui ele já começa a desvendar o segredo. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente vai ver aqui quais são os 3 pilares de felicidade que sustentaram a igreja de Tessalônica. E se nós agirmos assim, nós seremos felizes em quaisquer circunstâncias, sem coisas, sem pessoas, sem prazeres da carne. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu encontrei a razão da minha felicidade. Vamos lá, os pilares da felicidade, o primeiro deles é a fé. Mas como assim? Por que ter fé é o segredo da felicidade? Primeiro aqui, ter fé eu dividi aqui em duas maneiras de ter fé. A gente interpreta a fé em crer, ou seja, eu tenho fé porque eu creio, e eu tenho fé porque eu confio. Então, primeiro, eu tenho que ter fé porque eu creio. O que o escritor aos Hebreus vai dizer? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Opa. Eu creio, primeiro, ele existe. E uma coisa que é difícil colocar em prática. A gente falou na semana passada, pregar para os outros é mole, mas quando a gente coloca em prática na nossa vida, quando o negócio aperta dentro de casa, quando a gente passa dificuldade na nossa própria vida, cara, como é difícil crer até que Deus existe. Será que existe mesmo? Será que Ele está me ouvindo? Será que Ele pode fazer? E a gente duvida da sua própria existência, mas Ele não só existe, mas Ele recompensa aqueles que o buscam. Opa, calma aí, tem esperança nesse negócio. Eu tenho que crer em quê? Crer que Ele existe. Eu creio que Ele é soberano. Eu creio que Ele tudo vê, tudo sabe, tudo pode. Eu creio que Ele é a fonte de todas as coisas. Quando eu creio, eu tenho fé no meu Senhor, eu vejo que eu não estou só, há alguém olhando por mim, há alguém muito maior do que eu, e eu preciso viver norteado por essa fé. Olha só o que Paulo vai dizer, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. A fé que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé. Então, a vida que eu vivo no corpo, o que é viver no corpo? Todas as experiências, onde eu vou, onde eu saio, onde eu como, onde me relaciono. A vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha aqui, eu vivo pela fé em quem? No Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu preciso entender o seguinte,
Eu não vivo para mim. Eu não vivo para minhas paixões. Eu não vivo para as minhas necessidades. Eu vivo para Deus. A minha vida é para Ele. Eu preciso tirar a minha fé antropocêntrica. E o grande problema da fé hoje, e essa fé frustrada que tem hoje, porque o centro do evangelho pregado hoje é o homem. O homem tem que ser satisfeito, as necessidades do homem, a vontade do homem. Não fala isso não, senão o cara vai ficar triste, não vai voltar mais para a igreja. Meu irmão, que ele não volte, mas se ele voltar, ele vai ouvir a verdade que transforma, liberta e que constrange. A palavra do Senhor é algo que muitas vezes é duro, que machuca, e eu tenho que viver para Ele. Nessa igreja a gente vai pregar que o centro da vontade é do Senhor, a glória é dEle, a vontade é dEle, e quando eu vivo para Ele, eu esqueço um pouco as minhas necessidades e eu começo a olhar, será que o meu Deus está feliz com a minha vida? Será que o meu Senhor tem se agradado nas minhas atitudes? Olha só, Deus está olhando, me vendo em todo o tempo, então eu creio que Ele existe, vivo pela fé, e a minha fé diz o seguinte: o centro é Ele, a glória é para Ele, a vontade é dEle, quem tem que estar alegre é Ele. E olha aqui, mas também é confiar. Aí entra a fé colocada em prática na minha vida. Ele existe, Ele é soberano, Ele pode, até aí Ele está lá, eu estou aqui. Mas Ele faz por mim, Ele cuida de mim, Ele me abençoa, Ele me guarda, Ele me livra também. E aí, quando eu junto esse crer e confiar, meu irmão, eu posso estar passando pela pior das dificuldades. Eu sei que Ele é o Deus poderoso, soberano e que pode mudar o quadro da minha história a qualquer momento. Então, quando eu me agarro nessa fé, quando eu pego a minha e vivo pela fé, eu não olho pelo que eu vejo, tem até um hino que fala isso, eu não vivo pelas circunstâncias, a Bíblia vai dizer isso, eu não vivo pelo que está me cercando, eu vivo por aquilo que a Bíblia me diz, eu vivo pelas promessas do Senhor, pelo que a Bíblia direciona para mim. Eu não estou vendo, eu não sei de nada, mas se tem promessa, se tem um Deus, a qualquer momento, tudo pode mudar. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Paulo e Silas na prisão, eles pediram para ser libertos? Não, eles criam. Viver pela fé significa que eu estou preso, posso morrer a qualquer momento. E olha, Paulo e Silas estavam presos, mas Paulo e Silas estavam presos, todos destruídos, que eles tinham acabado de ser açoitados. Foram envergonhados nus em praça pública, açoitados nus em praça pública. E os camaradas agora estão ali cantando louvor a Deus. Porque eles sabem o seguinte: Deus é soberano, Deus é poderoso, se Ele quiser livrar, Ele livra, se não quiser, Ele não livra. Eu só sei de uma coisa: se acabar aqui, eu sei para onde eu vou. Então, quando você vive pela fé, você não se abala com o que está acontecendo, porque o teu plano, o teu entendimento, ele transcende qualquer circunstância adversa. Então, aquele que tem fé, ele crê, ele confia no Deus do impossível, que ama, que cuida, que está o tempo todo ao nosso lado. E Hebreus 11:1, a fé é o quê? É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Certeza do que não existe. É impossível, eu creio. Eu não estou vendo, eu creio. Não tem jeito, eu ainda creio. O médico disse que não tem cura, eu creio. Mas a família está destruída, eu creio. E quando eu creio, eu tenho fé, creio e confio, eu não me abalo. Eu estou noutra, porque eu sei que é um Deus soberano em quem eu deposito a minha confiança. Salmo 91:2, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E aí, como ser feliz nas adversidades, mesmo nas dificuldades, vivendo pela fé, crendo e confiando, tendo a certeza que Ele está no controle e que Ele tem sempre o melhor para a minha vida. Está infeliz por quê? A história não acabou.
Tá triste por quê? Esse não é o fim da tua história. Confia, creia. Pela fé, eu tenho certeza que um dos pilares, pelo menos a casa ainda está meio bamba, mas já começa a ficar de pé para a glória de Deus. Os tessalonicenses tinham plena confiança no Deus que eles criam. Próximo, esperança. O texto vai dizer que eles também tinham esperança. Por quê? Porque eles criam. Quem crê e confia, se enche de esperança. E aí a esperança, eu tenho dupla esperança. Eu tenho primeiro a esperança nessa vida. Porque tem crente que também é meio, quase meio hippie, né? Não, eu sou do outro mundo, eu sou do outro planeta, eu não sou daqui. Eu estou de passagem. Claro, a gente está de passagem, a Bíblia diz isso. Mas, meu irmão, está aqui é para viver. Está aqui tem esse negócio de passar sofrendo, não. Bora correr atrás, vamos viver, vamos tentar fazer alguma coisa aí. Vamos mudar esse quadro. Então, não é, ó céus, ó vida, minha vida é uma desgraça, só na eternidade. Jesus tem que voltar porque o mundo está ruim. E aí, bora fazer, o que pode fazer para melhorar? É mais ou menos desse jeito. Então, o crente, porque ele crê, ele tem fé, ele tem esperança. Então, a esperança primeiro nessa vida, porque não é assim não, vamos tentar melhorar esse troço. Salmos 71, versículo 4, olha o que vai dizer. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois Tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em Ti está a minha confiança desde a juventude, desde o ventre materno, eu dependo de Ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe, eu sempre Te louvarei. O que o salmista está dizendo aqui? Meu irmão, está feia a coisa para o meu lado, o negócio está apertando aqui, está doendo, eu estou sofrendo, mas Senhor, por favor, me ajuda. E aquele que crê e confia, sabe que Deus está te ouvindo, sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, sabe que nada acontece por acaso, há um propósito, há um projeto, há um Deus sensível que se importa contigo. Então, meu irmão, se você tem fé, pode se encher de esperança nessa vida, porque o nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Glória a Jesus. Esperança nessa vida, mas também esperança na eternidade. Porque quando o negócio apertar aqui e apertar tanto que sufocar, tem eternidade. Olha só, nada abala a felicidade do crente. Nada. Eu creio e confio em Deus. Eu me encho de esperança que a qualquer momento tudo pode mudar, que a qualquer momento Ele pode curar, que Deus pode fazer, Deus pode agir. Amigos que estão internados no hospital, basta uma palavra para o Senhor, sai, Ele sai. Quantos episódios na Bíblia aconteceram em um estalar de dedos? Uma palavra, um de repente. E a Bíblia ainda fala, de repente, num encontro, num momento, num cenário adverso, se transforma em um cenário de bonança. Um cenário de tristeza se transforma em alegria. No momento, o crente tem esperança nessa vida, mas ainda que não dê. Porque há um Deus que eu creio que é soberano e a vontade dele deve prevalecer. Se não for da vontade dele que eu passe, que na eternidade eu sei que tem me esperando. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Isso aqui, Paulo todo cheio de lapada, de tortura e preso. Ele dizendo, embora estejamos aqui, a carcaça está toda ruim, interiormente estamos renovados. Os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo, nesse contexto aqui, está dizendo o seguinte, como se fosse o que ele vai dizer na semana passada que a gente pregou, eu sei o que tem, em quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. No entendimento de Paulo, todo sofrimento pela
causa traz uma recompensa. O sofrimento pela causa, em nome da causa, em nome do Senhor, traz uma recompensa na eternidade. E ele está dizendo aqui, esses torturas, preso, açoite, isso é leve se comparar ao peso de glória que está sendo preparado para mim na eternidade. Vale a pena sofrer pela causa, porque o meu Senhor sofreu. Eu não vou sofrer? Quem sou eu para reclamar? Que o governador vai fechar a igreja? Eu reclamo, no meu direito. Mas, meu amigo, se Jesus foi perseguido, eu também não posso ser? O que a gente tem feito diante das adversidades? A gente precisa agir como esses caras. Eu posso ter esperança aqui, mas se ela acabar, eu tenho esperança na eternidade. Nada tira a minha alegria. Tô noutra. Por isso que crente é meio doidão. Chama a gente de maluco. Por que o crente é maluco? Porque o cara não tem nada para comer, tá todo mundo doente de casa, o cara tá cheio de problema, e ele tá dando glória a Deus, aleluia, com a mão pro alto, chorando no culto. De onde vem isso? É porque ele sabe que ele tem fé num Deus que é todo poderoso. Ele se enche de esperança que Deus pode fazer a qualquer momento. Mas se não fizer, ele sabe para onde ele vai, ele tem fé, ele tem esperança. E aqui diz Isaías: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías ainda disse assim, como são felizes todos os que nele esperam. Você está esperando de quem? Do teu marido? Para trazer um bombom para você, ele não chega, ele não traz. Ah, marido. Aí, infeliz. Maridos, levem bons bombons para as suas esposas. Mas, se ele não trouxer, espera no Senhor. Ele é a fonte de toda a sua alegria, de toda a sua riqueza, de todo o seu prazer, da sua salvação. Então espera no Senhor, porque vai valer a pena. Qual o segredo dessa felicidade? Os tessalonicenses nunca perderam a esperança no socorro que pode vir. Mas se não vier, tem a eternidade. Glória a Jesus. Terceiro pilar, e esse é muito forte, é o amor. Olha só, tem de propósito aqui uma foto de uma mãe com um menino. O amor bíblico, ele é altruísta, ele faz, é serviço. Amar é servir, amar é querer, amar é fazer. Amar não é receber, amar é dar. Então, o exemplo de amor de mãe para um filho é muito interessante, porque quando você se torna pai ou se torna mãe, a nossa vida toma um sentido diferente. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Quando você vê aquele bichinho no colo assim, fala, cara, a minha vida, essa vida depende totalmente da minha vida. E a tua vida ganha um propósito. Assim no casamento, deveria ser. Casamento bíblico, eu me casei, a partir de agora, a razão da minha vida é viver para te fazer feliz. A razão da minha vida é fazer você a pessoa mais feliz do mundo. E aí, quando eu encontro esse propósito, o amor traz esse centro de propósito. Eu projeto no outro a felicidade e não mais em mim. Eu digo muito, a turma está cansada de ouvir. Quem casa para ser feliz, não deve se casar. Você deve casar para fazer o outro feliz. Aí case. Casar é sacerdócio, ministério. Eu assumo um compromisso de que a partir de agora, diante de Deus e da igreja e da sociedade, eu vou fazer o meu cônjuge a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais feliz do mundo. Esse é o compromisso, é o propósito que o amor nos traz. E eu devo amar, primeiro, a Deus sobre todas as coisas. E aí Deus, ele vai trazer recompensa para quem o ama. Olha só, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Você será feliz e próspero se você temer o Senhor. Então aquele que teme, obedece, que ama o Senhor, esse é feliz. E aí o seguinte, amar é fazer, amar é dar, amar é servir.
quando a minha vida eu tenho como um pilar o amor, eu vivo para agradar a Deus. De novo, aqui o farol vai para fora, aqui o foco é fora, o objetivo é fazer, não é ser. Então eu não tenho tempo para mimimi, eu não tenho tempo para vitimismo, eu não tenho tempo para comiseração, de coitadismo, porque eu estou ocupado querendo agradar ao meu Senhor, e a minha vida, em vez de olhar o que Ele faz por mim, é o que eu faço para Ele. E tem crente infeliz com Deus, porque Deus não me deu o carro, Deus não me deu um casamento, Deus não me deu uma casa, Deus não me curou. Calma aí, quem é o Deus aqui? O que você tem feito para Ele? O que você tem feito para agradá-lo? Porque Ele é feliz em ter você como filho? Será que o Senhor tem prazer na tua vida? Será que o Senhor é feliz na tua alma? Ele tem prazer em te ver cantar, louvar, andando pela rua? Então muda o foco. Eu tenho que amar a Deus. Quando eu amo a Deus, eu não tenho tempo para mimimi. Outra, amar o próximo, projetando no outro. Eu tenho que me preocupar com o bem-estar do outro. Olha como eu já tenho muita coisa para fazer. Porque a mente ociosa, o cara que tem o centro no rei no umbigo, o cara ele vai ver, poxa, o mundo todo não está me notando. As pessoas não estão me notando, as pessoas não estão me fazendo o que eu quero, eu sou um cara infeliz, e agora ninguém cuida de mim, eu vou na igreja e ninguém fala comigo, ninguém olha para mim. Meu irmão, eu não tenho tempo para isso não, eu tenho outro para agradar, eu tenho outro para servir, eu tenho muitas pessoas para fazer feliz. É o meu objetivo viver, acordar todos os dias e tentar fazer o maior número de pessoas feliz. Esse deve ser o nosso objetivo, porque amar é servir. Olha o que diz: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai. Olha só. Se alguém falou mal de você, você vai fazer o quê? Falou mal de mim, estou triste. Ele me odeia, não gosta de mim. Olha o outro aqui. Ele me maltratou, pisou no meu pé, falou ignorante comigo. O outro está me perseguindo, me caluniando. Olha, o quê? O centro sou eu. O que Jesus fala? Volta para ele. O que você pode fazer por ele? Para esse que está tentando te fazer infeliz, é porque ele é infeliz. Faça dele a sua prioridade e faça dele alguém feliz como você também é. Porque, meu irmão, pode tacar pedra, porque tacar pedra em árvore que tem frutos. Então, quando você é alguém odiado, perseguido, é um bom sinal. Pronto. É um bom sinal. Então, você precisa projetar para o outro. Essas pessoas estão precisando de você. Amar a Deus e ao próximo. Passo a enxergar a vida de uma outra maneira. Então não olho mais para mim, eu olho então para o outro. Eu tenho que fazer o meu Senhor feliz e eu tenho que mudar o mundo. Cara, eu sou muito mais do que eu imaginava. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. E quem ama, tira o foco de si e projeta o foco para os outros. O problema é o foco dentro de si. Eu quero que me façam feliz, eu quero que eu cumpra as minhas necessidades, eu quero ser atendido. Calma aí, meu irmão. A tua vida existe para fazer para Deus e fazer para o outro. A sua vida é um instrumento de bênção para o outro. Então é fazer, é doar, é amar. E amar é obedecer a Deus totalmente. Quem ama a Deus é aquele que obedece a sua palavra. E olha o que diz Mateus 22, 36 a 39. Qual o maior mandamento? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento, o amor. E o segundo é semelhante a ele, amar o seu próximo como a si mesmo. É o quê? Amor. Então, amar a Deus e amar o próximo. Se você tiver isso como uma máxima na sua vida, porque quando nós amamos a Deus e ao próximo, estamos obedecendo a plenitude do seu mandamento. E então seremos felizes. Olha o que Paulo vai falar.
numa sacada interessante, que é o mesmo Paulo que fala isso tudo. Ele percebeu a igreja de Tessalônica e ele começa a construir o seu ponto de vista. E ele diz: assim, permaneçam esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor a Deus e ao próximo. Porque se eu amo a Deus e amo o próximo, todas as outras coisas acontecem em harmonia na minha vida. A igreja de Tessalônica era uma igreja perseguida, sofrida, mas feliz. Ninguém bateu na tua porta te perseguindo necessariamente. Ninguém te torturou hoje. Ninguém te deu chicotada. A não ser um menino aí levado. Tomou uma cipuada nas pernas. Fora as crianças, ninguém foi torturador. Você está reclamando de quê, rapaz? Você comeu, você vestiu. E mais, você tem um Deus no céu que olha por você. Um Deus que enviou o seu Filho para morrer por você. E enviou o Espírito Santo para estar e andar com você. E além de toda essa questão transcendental, Ele se importa, Ele cuida, Ele livra, Ele guarda. E eu preciso viver pela fé. Com fé eu creio e confio. Com fé, crendo e confiando, eu me encho de esperança. E se eu amar, eu não tenho tempo para olhar para os meus mimimis da vida. Eu começo a enxergar que a prioridade é Ele e o outro. Que coisa interessante. Então, Tessalonicenses viviam voltados pela fé. Eles criam e confiavam, tinham esperança no socorro e na eternidade, e o amor a Deus e o amor ao próximo. Olha só aqui o testemunho de Paulo falando dessa turma. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. Então eles trabalham porque têm fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nome do Senhor Jesus Cristo. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Nenhum sofrimento, nada será capaz de abalar a alegria daquele que tem fé, esperança e vive pelo amor. Se você entender isso aqui, isso é ser crente. Isso é ser crente. É a base do crente. Ser crente é exatamente isso. Aqui, Paulo de novo. Permaneçam a fé, a esperança e o amor. Quer ser feliz? Tenha fé, esperança e ame. Se você assim fizer, nada vai te abalar. Glória a Jesus. Amém. Deus nos ensina. Talvez vocês pensem, poxa, eu vou encontrar aqui hoje uma fórmula e vou anotar, e eu vou copiar, e eu vou ser feliz. E eu olho aqui, o problema não está na vida, não está no mundo, não está no outro. O problema está em mim. O problema está em nós. Casamento. Cara, é infeliz por quê? Porque o problema é ele, não é o outro. Entra no gabinete, pastor, minha mulher, isso. Tá, esquece a mulher, ela está aqui. Não, agora vamos você. O problema é você, cara. E a mulher, meu marido, ele está aqui. O problema é tu, mulher. Todo mundo, se quiser, a felicidade é uma escolha, é a forma de você enxergar a vida. E se você tiver essas três características, ninguém vai te abalar. Eu costumo dizer, não sou rico, não sou bonito, não sou inteligente, mas feliz eu sou muito mais imaginável. Não tem noção, tenho muito mais do que eu mereço. E aí, quando eu olho para as dificuldades, para as circunstâncias, eu vejo, eu tenho fé, sei em quem eu creio, confio nele, tenho esperança aqui e na eternidade. E o que eu puder fazer para amar a Deus e agradar o próximo, não tenho tempo para vitimismo, não. Você que está em casa, dá para ser feliz sim, em nome de Jesus. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Tem alguém acordado aí? Diz amém. Olha, metade. Legal. Vou ficar em pé então e agradecer ao nosso Deus por essa palavra, que a gente possa colocar em prática a fé, a esperança e o amor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Igreja de Tessalônica, que igreja, que exemplo. Imagina a alegria de Paulo quando Timóteo chegou com o relatório. Que é isso? Que igreja maravilhosa, que orgulho de fazer parte da história daquela igreja.
Uma igreja que, apesar das perseguições, do sofrimento, apesar das angústias no corpo, eles não perdiam de jeito nenhum a sua fé. Muito pelo contrário, a fé cada vez mais era fortalecida, e vivendo pela fé, eles tinham esperança que tu poderias livrá-los, guardá-los, e se não fosse da tua vontade fazê-lo, tinha a eternidade aguardando com recompensas para todos aqueles que perseverarem até o final. E Deus, enquanto estavam vivos, a igreja de Tessalônica amava, cuidava uns dos outros e se importavam em agradar o teu coração. Que exemplo, Senhor. Queremos ser assim. Ajuda-nos para que sejamos assim. O Espírito que habitava em Tessalônica é o mesmo Espírito que habita em nós. O Deus dos Tessalonicenses é o nosso Deus. O problema não está no Deus, nem no Espírito. Está na igreja. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a enxergar com gratidão e alegria tudo aquilo que tu tens feito por nós. Por isso Paulo vai dizer aos mesmos Tessalonicenses que em tudo devemos dar graças. Bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ufa! Que feliz aí! Amém! Opa! Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja. E só quem é feliz diz amém. Deus te abençoe. Tenha uma noite de paz. Deus abençoe a todos. Você que está em casa, obrigado. Beijo. Tchau.